Graça e paz, meus irmãos. Bom estarmos na casa do Senhor. Peço que, por favor, abram suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 4. Livro de Atos, capítulo 4. Atos, capítulo 4, nós leremos o verso 23 até o verso 31. Atos 4, versos 23 até o verso 31, que diz o seguinte: Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Oremos. Pai amado, bendito é o teu nome, porque tu, Senhor, e somente o Senhor, é grande e temível, inigualável, Deus santo, poderoso, nosso alto refúgio, a nossa força, a nossa alegria. O Senhor é o nosso Deus, e ao Senhor lhe entregamos todos os louvores, e te pedimos que, através da tua palavra, tu podes falar conosco e nos guiar à verdade, nos guiar pelo teu caminho, guardando a nossa vida na tua presença, nos instruindo e nos fortalecendo a fé. Oramos por isso, reconhecendo que dependemos de ti e da ação do teu Espírito no nosso meio em todo momento, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, sem dúvida alguma, uma das maiores dificuldades que nós encontramos na vida cristã é a oração. Isso pode parecer estranho aos nossos ouvidos, mas para nós que fomos afetados na nossa natureza pelo pecado, é mais fácil nos afastarmos da intimidade com Deus do que recorrermos a ela. Temos uma facilidade muito maior de nos esquecermos da oração, de negligenciarmos a oração e passar a tomar as nossas decisões por conta própria, sem considerar aquilo que devemos apresentar antes diante de Deus e recebermos dele os seus conselhos. O famoso teólogo inglês David Martyn Lloyd-Jones, no seu livro Estudos no Sermão sobre o Monte, chegou a dizer o seguinte na página 45 a 46: se você nunca teve dificuldade para orar, absolutamente estou certo que você nunca orou. Tudo o que fazemos na vida cristã, a mais difícil tarefa é a tarefa da oração. E pelo menos nós temos duas grandes dificuldades por conta da teologia, olhando para o cenário do nosso país hoje. Uma das dificuldades que nós encontramos no tocante à oração está relacionada com a altivez de uma compreensão arminiana a respeito da oração. Muitos que foram doutrinados nessa teologia arminiana alegam que Deus conhece, mas Ele não determinou o futuro de ninguém, porque ao homem Deus deu o chamado livre-arbítrio, para que ele, na tomada da sua decisão, determine o seu futuro. Logo, está no poder do homem a decisão
de determinar como deverá ser o seu futuro. Esse pensamento, naturalmente, ele enfraquece o conceito da soberania de Deus, exalta a responsabilidade do homem, e a oração passa a ser meio para pressionar Deus a fazer aquilo que nós queremos, manipular a sua vontade e até mesmo autorizar se a vontade de Deus será realizada ou não. Afinal de contas, depende de uma ação do homem, depende da iniciativa do homem para que Deus possa fazer determinadas coisas. Reivindicar direitos, eu reivindico esse direito, como se nós, meras criaturas, servos, pecadores que somos, tivesse algum direito para reivindicar de Deus favores e até mesmo determinar resultados espirituais, como conversões, curas e soluções para problemas tanto na família como também problemas financeiros. Afinal de contas, basta uma palavra de ordem e as coisas vão acontecer. Assim, a oração não é uma experiência de humilhação na presença de Deus. Pelo contrário, a oração se torna, na verdade, uma experiência de exaltação da nossa própria vida diante do Senhor. Mas há também um outro problema relacionado com a teologia hoje no cenário evangélico brasileiro, que é o pessimismo ou o fatalismo de uma má compreensão da teologia calvinista a respeito da oração. Muitos que foram doutrinados nessa teologia calvinista evitam orar, pois alegam que Deus, na sua soberania, está seguindo um plano pré-determinado, e nesse plano pré-determinado não importa o que eu faço, o que você faça, afinal de contas, tudo já está planejado, nada será alterado. Isso acontece quando nós compreendemos mal essa teologia. Na prática, muitos que compreendem mal essa teologia acreditam que a oração é uma disciplina inútil e acabam tornando a vida cristã num intelectualismo vazio do poder de Deus na sua própria vida pessoal. Ao contrário da teologia arminiana, que enfraquece o conceito da soberania de Deus e exalta a responsabilidade do crente, a teologia calvinista, quando mal compreendida, enfraquece a responsabilidade do crente na oração, resultando em acomodação e falta de ousadia no exercício da fé. A pergunta que permeia principalmente o pensamento teológico entre igrejas conservadoras como a nossa, a respeito da oração, é essa: por que orar se Deus já determinou todas as coisas? Muitos já têm até a resposta: não preciso orar, afinal de contas Deus já determinou tudo. Nosso objetivo aqui será responder essa pergunta e estimular uma rigorosa disciplina de oração na experiência pessoal de cada um de nós. Vamos olhar agora para o capítulo 3 do livro de Atos, ver o que está acontecendo no cenário para nós entendermos melhor a passagem que lemos. No início do capítulo 3, aqui do livro de Atos, lemos que Pedro e João foram ao templo às 3 horas da tarde. A hora nona aí equivale às 3 horas da tarde. Um parêntese aqui importante: os judeus, eles tinham uma tradição que estava registrada no Talmud. Segundo o Talmud, os judeus, eles tinham que orar pelo menos 3 vezes por dia. Então eles tinham um momento para oração de manhã, 3 horas da tarde e no entardecer, no final do dia. E aqui Pedro e João estão seguindo essa tradição. Eles se dirigem até o templo às 3 horas da tarde para fazerem as suas orações. E ali no templo, eles se encontram com um coxo de nascença. Havia 40 anos que esse aleijado se encontrava no templo, na porta formosa do templo, pedindo ajuda. Pedro, então, como diz o verso 11, ordenou que aquele homem fosse curado. E o povo na porta do templo se aglomerou em torno daqueles apóstolos. Naquele momento, Pedro então começa a fazer uma exposição do Evangelho, o que incomodou os sacerdotes, o capitão do templo e também os saduceus, como nós lemos no capítulo 4, verso 1. Esse discurso do Evangelho que Pedro fez a respeito de Jesus Cristo, ele quem estava ali realizando aqueles sinais, incomodou essas lideranças. E essas lideranças então decidiram prender os apóstolos. Foram levados para a prisão. No dia seguinte, foram apresentados ao Sinédrio para serem julgados.
Mas Pedro, segundo diz o verso 8, cheio do Espírito Santo, ele reafirmou aquilo que o levou para a prisão, que Jesus Cristo é Deus, que ele tem autoridade sobre todas as coisas, que ele foi morto injustamente pelos judeus, foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Pedro faz uma reafirmação do Evangelho, agora dentro do Sinédrio, dentro do fórum jurídico dos judeus. E ao fazer isso, o que aconteceu é que as autoridades não encontraram razão para mantê-los presos, então decidiram soltá-los. Isso está dito no verso 21. Por que eles decidiram soltá-lo? Se você observar o que diz no verso 21, você vai perceber quando eles dizem não tendo achado como os castigar, porque eles não encontraram culpa naqueles apóstolos. Também porque eles estavam com medo do povo. Na sequência diz, por causa do povo. E uma outra evidência, porque aqueles apóstolos foram soltos, é porque a prova incontestável daquele coxo que foi curado estava sendo falado por toda parte. Eles conheciam aquele homem durante 40 anos e sabiam que aquele homem estava de fato aleijado desde o seu nascimento. Mas agora aquele homem estava andando, ele fora curado pelo poder de Deus, que foi realizado através dos apóstolos. E eles não tinham como contestar aquele sinal, aquele milagre, aquela cura que aconteceu na porta do templo, na frente de todos. Então resolveram soltá-los. Mas ao soltá-los, eles soltaram com a seguinte ameaça, como nós lemos aí no verso 18. Ordenaram que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Só que mais uma vez, Pedro ousadamente reafirmou o seguinte, verso 20: não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Se tiver que ser preso, se tiver que ser perseguido, se tiver que ser morto, eu continuarei reafirmando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas não tinham como prendê-los e mantê-los presos, resolveram então soltá-los. E quando soltam os apóstolos, eles rapidamente procuram, como diz o verso 23, procuram ali os irmãos, a igreja, para testemunhar o que estava acontecendo. O que temos aqui é a experiência da igreja na oração em face desses acontecimentos, em face da perseguição, da injustiça, em face da incompreensão sobre a mensagem e o ministério daqueles apóstolos. Vemos a partir do verso 23 até o verso 24, que a igreja declarou sua confiança no cuidado soberano de Deus, em primeiro lugar. Em segundo lugar, versos 25 ao verso 28, reconheceu que esse plano soberano de Deus incluía tais perseguições. Essas perseguições, elas não foram um escape do cuidado de Deus, não, tudo fazia parte do plano soberano de Deus. A igreja reconhece isso. Versos 29 e 30, a igreja ora pelos apóstolos. Diante disso tudo, ora pelos apóstolos e pede a Deus para que o seu ministério seja preservado. E termina mostrando para nós no verso 31, Lucas, que é o autor desse texto, como aquela igreja recebeu a resposta dessas orações, ficando cheia do Espírito Santo, mais habilitada ainda para anunciar o mesmo evangelho que Pedro e João estavam anunciando. Muito bem, vamos para o que diz aqui, em primeiro lugar, nos versos 23 ao verso 24, quando a igreja declara que Deus é soberano. A igreja foi o amparo dos apóstolos e também para o ministério deles. Quando eles foram soltos, eles procuraram a igreja e imediatamente começaram a narrar para aquela igreja os acontecimentos que eles haviam passado. Diz o texto no verso 24, que a igreja, depois que ouviu todas essas coisas, de modo unânime, elevou a Deus a sua palavra, em oração. Por que unânime? Porque na igreja, quando mexe com um, mexe com todos. Quando atacaram os apóstolos, atacaram a igreja. Quando perseguiram os apóstolos, perseguiram a igreja. Quando censuraram os apóstolos, censuraram a igreja. Mas quando soltaram os apóstolos, quando os apóstolos deram testemunho a respeito de Jesus Cristo, e por graça divina, por soberana
autoridade de Deus, foram soltos, a igreja se alegrou. A igreja experimentou isso juntamente com eles, e juntamente com eles, então, resolveram levantar a voz em oração, e disseram estas palavras: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Veja que nesse momento a igreja exalta a soberania de Deus, reconhecendo que todos aqueles eventos seguiram exatamente os planos dele. E agora, a igreja, curiosamente, reunida naquele lugar, confrontada pelas perseguições, reconheceram o poder criativo do Senhor. Qual é a relação que a igreja faz com o fato de Deus ter criado os céus, a terra, o mar e tudo que neles existem, com o fato dos apóstolos terem sido libertos? A noção teológica que a igreja teve, em primeiro lugar, foi o fato de Deus soberanamente ter criado todas as coisas, e só Deus poderia ter criado tudo o que existe, porque acima de Deus não existe nenhum outro poder, acima de Deus não existe nenhum outro Deus. Deus está numa posição altíssima, elevadíssima, sublime, e como Ele não há ninguém. Mas a igreja também reconhece que esse poder criador, essa mente criadora, esses caminhos que são mais altos que os caminhos de Deus, percorreram toda essa história. Os apóstolos não foram presos porque Deus cochilou, porque Deus dormiu. Não, tudo fez parte do projeto e do plano soberano de Deus, embora muitas vezes nós não conseguimos entender esses planos, mas tudo está obedecendo o governo soberano de Deus na história da humanidade. E a igreja, nesse momento, fundamentada por essa base teológica, exalta Deus como o Criador dos céus, da terra, do mar e de tudo aquilo que neles existe. Muitos sem essa base, em contextos semelhantes de perseguição e também de injustiça, blasfemam contra o nome do Senhor, se esquecem do nome do Senhor e até abandonam a igreja. Aliás, qualquer igreja, abandona qualquer igreja, vira as costas. Afinal de contas, eu fui para a igreja, busquei o Senhor, mas Ele não foi capaz de cuidar de mim. Procurarei outros deuses no mundo. Se esquecem do Senhor. Mas a igreja tinha uma boa base teológica, e nessa boa base teológica, no momento da tensão, da perseguição, ela diz: Tu, soberano Senhor, que criastes todas as coisas, e recorre a este governo maravilhoso do nosso Deus. Por isso, uma boa base teológica é determinante para uma atitude correta em relação à oração. E a igreja primitiva nos dá esse testemunho aqui no verso 23 e também no verso 24. Agora, em segundo lugar, o plano de Deus incluía a oposição. Nós lemos isso no verso 25 ao verso 28. Temos aqui uma evidência na compreensão da igreja de que essas perseguições sofridas pelos apóstolos foram uma oposição direta contra Cristo que estava sendo proclamado. Por isso, Lucas, que é o autor desse texto, citou aqui, fez uma citação do Salmo 2, verso 1 e verso 2, que diz o seguinte: que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios, e os povos imaginaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra, e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor, contra o seu ungido. Só que você olha para a história anterior, o que nós vemos são os apóstolos sendo censurados, tendo a sua liberdade privada, sendo acusados injustamente. Mas Lucas reconhece que eles estavam perseguindo os apóstolos. Em última instância, eles estavam perseguindo, na verdade, era Cristo, porque os apóstolos estavam proclamando Cristo. A cura fora realizada por Cristo, e quem estava sendo glorificado no meio do povo era Cristo. Então, tentar impedir o ministério dos apóstolos, perseguir os apóstolos, era na verdade uma afronta contra o próprio Cristo e a sua obra na terra. É nesse momento que Lucas se lembra dessa profecia e faz essa citação aqui nos versos 25 e verso 26. Mas veja só como essa citação profética
faz parte da interpretação aqui de Lucas de que todas essas coisas que estavam acontecendo porque tudo fazia parte do plano divino. Nós vemos nos versos 25, verso 26, essas palavras: os gentios, os povos, os reis da terra e os príncipes. Paralelamente, o testemunho que Lucas reconhece é exatamente esse no verso 27. Ele cita Herodes Antipas, rei da Galileia. Na verdade, ele governou quase toda a Palestina, mas a sua base de governo era a Galileia. E também Pérea. Pérea fazia parte do outro lado do Rio Jordão. Era uma região meio que gentílica. E Herodes governava toda essa região. Lucas cita aqui Herodes Antipas como um dos protagonistas dessa perseguição contra a igreja. Cita também Pôncio Pilatos, governador da Judéia, uma autoridade menor do que Herodes. Cita também os gentios e a gente de Israel. Lucas está reconhecendo que tudo aquilo que estava acontecendo em cumprimento a essa profecia que ele já citou e se encontra no livro dos Salmos, no Salmo de número 2, verso 1 ao verso 2. A igreja compreendia muito bem a soberania de Deus ao afirmar, em meio a esta perseguição, aquilo que nós lemos aqui no verso 28. Para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Herodes, Pôncio Pilatos, os gentios e a gente de Israel, os judeus, eles estavam fazendo exatamente aquilo para o qual Deus os predeterminou. A igreja reconhece que o governo de Deus, que a autoridade de Deus, que o plano soberano de Deus está em execução. E é nesse sentido que nós mudamos um pouco a maneira de compreender muitas das tribulações que eu e você atravessamos na vida. Existem problemas que acontecem na nossa vida, existem tribulações, abalos que surgem contra a nossa estabilidade, com o objetivo, no governo soberano de Deus, de nos trazer lições que em outras experiências nós jamais teríamos. O crente que confia no governo de Deus, ele não perde a sua fé no meio das mais altas e talvez injustas tribulações, porque ele sabe que a vida dele está nas mãos do Senhor. E enquanto as suas vidas estão nas mãos do Senhor, nada pode alterar o plano do Senhor, e o final dessa história será sempre o bem do seu povo e a glória do seu nome. A igreja, nesse momento, reconhece que até mesmo aquela oposição, como diz no verso 28, estava acontecendo segundo o propósito que Deus predeterminou antes desses fatos. A igreja está reafirmando aquilo que no verso 24 ela já disse: Deus é soberano. Deus é soberano. Em terceiro lugar, em face dessa convicção teológica, agindo na base dessa convicção teológica, a igreja ora pelos apóstolos e ora pelo ministério que eles estavam realizando naqueles dias. Versos 29 e no verso 30, nós lemos assim: agora, Senhor. Ou seja, considerando o que já foi dito antes, esta convicção de que Deus é soberano. Agora, Senhor, por causa da sua soberania, por causa do seu governo, por causa dos seus planos, por causa daquilo que o Senhor já predeterminou, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, como aconteceu com o coxo, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. John Piper, no livro Deixe as Nações Satisfeitas, a supremacia de Deus nas missões, ele disse o seguinte: a oração é um meio misterioso que Deus escolheu, através do qual Ele libera o poder transformador do Evangelho. E esse Evangelho não será proclamado com poder,
entre todas as nações, sem uma fé fervorosa e prevalecente das orações da igreja. Quando a igreja reconhece a verdade de que Deus é soberano e que Ele determinou todos os fins para a sua glória, não negligencia a sua responsabilidade de orar, como a igreja primitiva não negligenciou a sua responsabilidade na oração. Pelo contrário, se envolve intensamente com a missão de Deus, orando pelos pregadores e por seus ministérios, orando pelos seus pastores, orando pelos seus presbíteros, orando pelos professores de escola dominical, orando pelos nossos missionários, que estão espalhados aqui em Goiânia e em outras partes do mundo. A igreja não negligencia a sua responsabilidade de oração e suplica para que suas vidas, bem como seus ministérios, prevaleçam, sejam preservados, pois os seus ministérios e suas vidas estão dedicadas ao sublime e ao nobre ministério do testemunho do Senhor Jesus Cristo. Por que a igreja ali primitiva orou em face daquelas perseguições e reconhecendo a soberania de Deus? Primeiro, porque ela tinha os apóstolos como seus principais representantes e também as suas autoridades. Você imagina, entra dentro de um ônibus, o ônibus resolve descer uma ladeira e o motorista empolgado coloca ali 80 km por hora. De repente aquele motorista desmaia. O que acontece com todos os passageiros? De duas uma, né? Ou todo mundo será forçado a dar um abraço um no outro, ou todos darão um abraço no próprio Jesus. Porque todos sofrem quando o motorista de um ônibus perde o controle. Todos sofrem quando a nossa liderança se enfraquece. Todos sofrem quando a nossa liderança resolve andar por um caminho que Deus não chamou para andar. E a igreja tinha autoestima pela sua liderança. E nesse momento em que eles tinham acabado de sair de uma perseguição e logo pouco depois são presos novamente, como diz o capítulo 5 de Atos, a igreja estava orando, a igreja estava intercedendo por aquela liderança. Também porque a igreja se via como parte do ministério dos apóstolos. É por isso que oraram unanimamente, porque o interesse dos apóstolos era o interesse também da igreja, e porque reconhecia que se eles sofressem, a igreja também sofreria. Ela se vê parte do ministério dos apóstolos, e por isso ela se compromete a orar. Ela não se esquece de orar pela sua liderança, e não se esquece de orar pelo ministério que essa liderança está exercendo. Agora chegamos no verso 31. No verso 31, do verso 24 até o verso 30, nós temos a oração da igreja. E no verso 31 nós temos a resposta dessa oração. A igreja se encheu do poder de Deus. Quando a igreja orou a Deus, Deus respondeu a sua oração. O povo se reuniu, orou unanimemente, unidos pelo mesmo propósito, pela mesma expectativa. E Deus deu resposta. Nem toda oração recebe uma resposta tão imediata como essa. Contudo, essa resposta indicou um profundo e importante ensino para a igreja naquele contexto. Primeiro, o primeiro terremoto que nós temos registrado no Novo Testamento aconteceu naquele momento em que Jesus entregou o seu Espírito ao Pai, o seu sangue escorrendo por aquele madeiro. Inclinou a cabeça e morreu. Naquele momento, segundo diz Mateus capítulo 27, verso 54, houve um terremoto, as estruturas da terra foram abaladas. Esse foi o primeiro terremoto que aconteceu e que foi registrado no Novo Testamento. O segundo terremoto aconteceu no capítulo 28 do Evangelho de Mateus, no verso 2. Momento da ressurreição de Jesus. Naquele momento em que Deus exerceu tamanho poder para ressuscitar Jesus dentre os mortos, houve um grande terremoto, e aquela pedra que selava a entrada do sepulcro, ela foi removida por causa daquele terremoto. Esse é o segundo terremoto registrado nos Evangelhos, no Novo Testamento.
O terceiro terremoto que acontece, o terceiro tremor que acontece e que está registrado no Novo Testamento, está justamente aqui no verso 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Ali, esse terremoto, esse tremor que aconteceu, sem dúvidas alguma, indicou uma resposta de aprovação de Deus quanto àquilo que a igreja estava pedindo. Primeiro terremoto, Jesus morre na cruz. O segundo terremoto, Jesus ressuscita dentre os mortos. O terceiro terremoto, justamente nessa ordem, acontece no contexto em que a igreja está orando pelos apóstolos e para que o ministério que estão exercendo tenha continuidade e prevaleça no meio das perseguições. Como prova disso, nós vemos na sequência do verso 31, todos ficaram cheios do Espírito Santo, não apenas os apóstolos, mas os membros daquela igreja, para com intrepidez anunciarem a palavra de Deus. Nesse momento, nós nos lembramos aqui de Atos, capítulo 1, verso 8, aquela promessa que Jesus deu aos discípulos quando se encontravam na Galileia. Jesus disse para eles subirem para Jerusalém. Eles foram para Jerusalém, aguardando o cumprimento da promessa do Pai. Ali no capítulo 2, vemos que por ocasião da festa de Pentecostes, os membros da igreja estavam reunidos e orando. Naquele momento, a promessa se cumpriu. O poder do Espírito Santo repousou sobre todos eles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar a respeito das grandezas de Deus para todos os povos que estavam ali representados. Vários idiomas. O que vemos aqui na igreja primitiva no verso 31, é exatamente isso que está acontecendo. A igreja estava reunida em oração, e reunida em oração, ficou cheia do Espírito Santo. E o que aconteceu? Passou a dar testemunho, e muitas conversões seguiram ali adiante, como aconteceu também no capítulo 2 do livro de Atos. Pedro, vendo tudo o que estava acontecendo, deu testemunho do Evangelho, e houve um acréscimo de quase 3.000 pessoas arrependidas, e que foram batizadas. Oração, enchimento do Espírito Santo, testemunho e conversões. O enchimento do Espírito Santo é a resposta que toda igreja e todo cristão necessitam urgentemente. Ele é o poder que nós necessitamos para vivermos uma vida verdadeiramente santificada e frutífera na fé. E foi isso que a igreja primitiva recebeu quando resolveu orar e apelar ao Deus soberano. A igreja ficou cheia do Espírito Santo. E eu não tenho dúvidas de que essa é a minha maior necessidade e de que essa é a sua maior necessidade. Porque somente cheios do Espírito Santo temos forças para resistirmos às tentações. Somente cheios do Espírito Santo temos a capacidade de discernirmos a vontade de Deus. Afinal de contas, o Espírito Santo foi enviado pelo Pai e pelo Filho para nos fazer lembrar de todas as palavras que o Filho ensinou. É somente cheios do Espírito Santo que temos ousadia e coragem para superar os nossos medos, para superarmos a nossa timidez e anunciarmos todo o desígnio de Deus. É o Espírito Santo quem nos santifica de todo pecado, de todo pensamento ruim, e nos ajuda a viver uma vida realmente íntegra diante dos olhos de Deus. Eu quero concluir trazendo alguns conselhos aqui para todos nós. Em primeiro lugar, meus irmãos, precisamos sim reafirmarmos a doutrina da soberania de Deus. É fato conhecido de quase todos nós que alguns pregadores famosos resolveram usar as redes sociais para atacar essa doutrina, negando a soberania de Deus, dizendo que Deus ele não predestinou ninguém para a salvação e para a condenação. Ora, para admitirmos uma doutrina como essa, nós temos que alterarmos o testemunho da Escritura a respeito de Deus. Porque se Deus não predeterminou a salvação e a perdição daqueles que Ele quis, então a conversão e a perdição é uma surpresa para Deus.
Nós não compreendemos o caráter soberano de Deus através dessas doutrinas. E não podemos compreender essas doutrinas sem compreendermos antes o caráter soberano de Deus, porque uma coisa está relacionada com outra. Quando nós compreendemos que Deus é soberano, que Ele sabe todas as coisas, que Ele tem todo o poder, que Ele está presente em todos os lugares, e que tudo o que Ele fez seguiu exatamente um plano que Ele estabeleceu muito antes da criação, nós temos que admitir: não há nada que possa surpreender Deus, não há nada que Deus possa aprender com os homens, não há nada que Deus faça que depois Ele tenha que se arrepender. Como se Ele entrasse por um caminho, achando que estava no caminho certo, e de repente Ele descobre que está no caminho errado, e agora Ele tem que voltar. Ora, para admitirmos que Deus não é soberano, temos que admitir que Deus está sujeito ao erro. E moralmente, estamos atribuindo a Deus pecado. E quem anuncia que Deus não é soberano, e quem afirma que Deus não tem presciência das coisas, está anunciando uma heresia terrível, porque ao afirmar que Deus não é soberano, você tem que desconstruir várias doutrinas. Daniel, por exemplo, o salmista, Salmo 103, verso 19, diz assim: nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Deus governa sobre todas as coisas. Não há nada na nossa história que possa surpreender Deus. Ele conhece todos os nossos caminhos. Ele sabe tudo aquilo que está diante de nós no futuro. Tudo. Ele de fato é soberano. E essa é a base da nossa convicção de que neste mundo, embora tenhamos que enfrentar a morte, estaremos com o Senhor, porque soberanamente Deus não falha jamais, Ele não erra jamais, os seus conselhos são perfeitos, os seus caminhos são inalteráveis. É por isso que podemos descansar. Agora, se você humanizar Deus e tratá-lo como tendo conhecimento parcial da história, você tem que exaltar o homem e depositar no homem a esperança de que ele haja corretamente para que a ação de Deus tenha autoridade na história. E isso é um terrível engano. A igreja, no momento da perseguição, não apenas afirmou em oração: Tu, soberano Senhor, Criador dos céus, da terra e do mar, de tudo que neles existem, mas também reconheceu que tudo o que estava acontecendo justamente dentro de um plano que Deus pré-determinou. E isso nunca foi crise para a igreja, porque os nossos caminhos não são os caminhos do Senhor, e não é porque nós não conseguimos compreender plenamente a soberania de Deus que temos que dar um jeitinho de acomodar o conhecimento de Deus ao nosso. Deus é soberano, e Ele governa sobre todas as coisas, inclusive sobre a nossa salvação. Deus é soberano, e sim, Ele determinou o fim para todas as coisas. Basta lermos a revelação que se encontra no livro de Apocalipse. Quando você lê o livro de Apocalipse, capítulo 1 ao capítulo 22, você percebe que Deus traçou um plano. Não é à toa que somente Jesus foi encontrado, capítulo 5 de Apocalipse, digno para desatar os selos e abrir o livro dos decretos eternos de Deus. E todos esses decretos são realizados por causa e por meio da dignidade do Filho. E o fim de todas as histórias do livro de Apocalipse aponta para o fato de que Deus é soberano, de que o Filho é digno de todos os altos louvores do seu povo e dos anjos santos, e de que todos os seus inimigos, bem como Satanás, serão destinados para o inferno de fogo, capítulo 20 de Apocalipse. A história foi toda planejada, e Deus soberanamente está conduzindo toda a história, embora nós no meio não consigamos compreender todas as coisas.
Deus soberanamente está conduzindo a minha vida e a sua vida. Confie nisso, descanse nisso, derrame as suas lágrimas, tenha os seus momentos de desabafos e de desesperos, mas nunca se esqueça que o diabo, que os homens maus, que os governantes corruptos, ímpios, têm qualquer poder para mudar a minha e a sua história, porque ela está bem guardada nas mãos daquele que a igreja diz: Tu, soberano Senhor. Mas isso não significa que não temos responsabilidade de orar. Pelo contrário, devemos orar por aqueles que nos perseguem, disse Jesus em Mateus capítulo 5, verso 44. Está sendo perseguido? Ore por esse indivíduo que está te perseguindo. Devemos também pedir com expectativa de que receberemos. Mateus capítulo 7, verso 7 e verso 8. Pedi e dar-se-vos-á. Batei, abrir-se-vos-á. Buscai e achareis. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate, abrir-se-vos-á. Devemos orar com expectativa sincera de que Deus haverá de responder a nossa oração. Mesmo que a resposta que Deus tenha para dar para nós seja não. Porque soberanamente Ele tem o melhor para mim e para você. Mas precisamos orar com a expectativa sincera de que Deus haverá de nos responder. Porque Ele tem poder para mudar o curso da nossa história. Afinal de contas foi Ele é o grande legislador. É Ele quem estabeleceu as leis e portanto só Ele pode alterar essas leis. É por isso que doentes, enfermos, podem ser curados. Porque Ele tem poder de alterar isso. E se você não crê que Deus tem poder para curar, deveria crer. Com base na teologia de que Deus é soberano. E sendo Ele soberano, Ele pode mudar a sua sorte. Ele pode converter o seu pano de saco em cinzas, em folguedos, em festa. Transformar o seu lamento em alegria. Deus pode te tirar com mão poderosa do abismo da depressão. Deus pode curar a sua enfermidade. Você deveria crer nisso, por crer que Deus é soberano. Agora, se você não crê que Deus é soberano, se conforme com a doença, mas não fale mal do Senhor. Não difame a palavra do Senhor. Eu que já fui curado de um tumor na minha perna, que tive que passar por sessões de radioterapia, e uma ressonância mostrando o tumor e a outra não mostrando o tumor, posso afirmar para você que Deus tem poder para curar, sim. Deus tem poder para mudar a nossa história. Você acha que Deus não pode converter a vida de pessoas que estão em volta de você que ainda não conhecem o Evangelho? Deveria acreditar, porque Deus pode converter corações, inclinar corações de reis, mudar o curso das suas piores expectativas. Devemos orar e vigiar para nós não entrarmos em tentação, disse Jesus aos seus discípulos. Devemos orar por conversões, como Paulo orava por conversões dos seus inimigos, Romanos capítulo 10, verso 1. Devemos orar pelos nossos missionários, 2 Coríntios capítulo 1, verso 11. Os apóstolos, especialmente Paulo, pedindo à igreja que ore por ele, que ore pelo seu ministério. Devemos orar pela igreja, como Paulo orou em Efésios capítulo 1, em Efésios capítulo 3, em Efésios capítulo 6, de modo incessante, orando pela igreja, orando pela nossa igreja. Ah, não vale nem a pena orar. Vale a pena orar sim, porque Deus pode fazer aquilo que para nós é impossível. Deus pode fazer. Quando nós nos reunimos para orar, Deus tem os seus ouvidos inclinados ao nosso clamor, à nossa súplica, e nada passa batido para Ele. Ele é um Deus atencioso às palavras que chegam aos nossos lábios. Devemos orar pedindo perdão a Deus pelos nossos pecados, como diz Tiago no capítulo 5, verso 16, inclusive pela restauração daqueles que estão sofrendo por causa do pecado. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo, orando por aqueles que estão sofrendo por causa do pecado, porque Deus pode restaurar-lhes a vida. A oração
de fato, não informa nada para Deus. Antes que uma palavra chegue à nossa boca, Deus já a conhece toda. E também não pode mudar os planos de Deus. Os planos, os decretos eternos de Deus não podem ser mudados. São as cláusulas pétreas. Estas cláusulas da vontade soberana de Deus jamais podem ser mudadas. Por que nós devemos orar então? Oramos porque nós reconhecemos a autoridade absoluta de Deus. Eu aprendi com um pastor, amigo meu, hoje mora no Brasil, é cidadão americano, mas tive a oportunidade de fazer um curso com ele lá nos Estados Unidos. Eu nunca esqueci dele dizer isso para mim, isso sempre vem à minha mente, e eu já disse isso aqui em outras vezes, né? Conversando com ele sobre oração, ele disse para mim o seguinte: olha, Erickson, quando nós não oramos, nós estamos confessando a nossa rebeldia a Deus. Mas quando nós oramos, nós estamos confessando a nossa dependência dEle. Quando oramos porque nós reconhecemos que dependemos de Deus e que sem Ele nós não podemos nada. É uma experiência de humilhação e não de exaltação. Nós não oramos para dizer: Deus, o Senhor deve agir assim, assim e assim. Não, nós oramos dizendo: Deus, Tiago capítulo 4, se o Senhor quiser, que seja feito isso e aquilo, porque estamos reconhecendo a autoridade absoluta de Deus. Oramos porque a comunhão com Deus nos traz alegria. Oramos porque ansiamos pela intimidade de Deus, Salmo 63, verso 1. Oramos porque Deus se deleita nas nossas orações, Provérbios capítulo 15, verso 8. Oramos porque desejamos que a vontade de Deus seja realizada, assim como Jesus ensinou seus discípulos em Mateus capítulo 6, que a vontade de Deus, assim como é feita nos céus, que seja feita também na terra. Oramos porque Ele nos ama. Oramos, como diz o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses 5,17, porque a palavra de Deus nos ordena. Devemos orar e crer que Deus poderá fazer maravilhas no meio de nós, que Deus poderá fazer maravilhas na minha vida, que Deus poderá fazer maravilhas na sua vida. Você crê nisso? Vamos orar.